Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia, falando ainda sobre reencarnação na Bíblia. Vimos o profeta Jeremias, vimos Malaquias e agora vamos falar de uma obra que é conhecida. A obra em hebraico chama-se Qohelet. Qohelet é uma obra que se traduz para o português com o nome de Eclesiastes. Eclesiastes e não Eclesiástico, que Eclesiástico é uma obra mais ligada à Igreja Católica, porque no judaísmo não existe essa obra e os protestantes, os nossos irmãos protestantes, não aceitam essa obra como canônica, portanto não tem na sua Bíblia. E Eclesiastes é uma obra atribuída a Salomão, um grande rei, um grande sábio. E Salomão coloca aqui, dentro dessa obra, que é uma obra muito controversa, muito cheia de otimismo, pessimismo, geração... há um tempo para tudo, é aquilo que ele diz. Tempo para plantar, tempo para colher, tempo para chorar, tempo para sorrir, para amar, e etc, etc. E essa obra, ela tem uma citação interessante no capítulo 1, aqui. No capítulo 1, versículo 4. Nós vamos ler, mas antes precisamos fechar o nosso raciocínio do programa anterior com relação a Malaquias 3:23. Você vai ver, o profeta Isaías, guardem aí o Eclesiastes, que eu vou voltar ainda para falar dele. O livro de Salomão, capítulo 1, versículo 4. Mas a gente não fechou o Eclesiastes 3:23 totalmente, já praticamente o assunto está fechado, mas eu quero acrescentar mais alguma coisa. Que ele diz que vai enviar o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, mas a gente vê os profetas, como Isaías, dizendo que o machado está lançado e toda árvore que não der fruto será cortada e lançada fora. Voz do que clama no deserto, preparar os caminhos, endireitai vossas veredas. Mas os profetas estão dizendo, Isaías está dizendo, que alguém vem preparar o caminho. E Malaquias diz a mesma coisa, que ele vai mandar alguém, eis que enviarei o profeta Elias. Ele já é mais específico. Malaquias é mais, Isaías é mais amplo, quando ele diz assim, que uma voz do que clama no deserto. Mas que veja que interessante, que João Batista aparece pregando no deserto e clamando e chamando as pessoas à mudança. Ele fala da techuvá, que em hebraico não é simplesmente, como muita gente quer dizer, retorno. Tem também esse significado. Mas techuvá é algo mais profundo, é uma volta para dentro de si mesmo. Aí eu me lembro da filosofia do Livro dos Espíritos, que fala da reforma íntima. Então João Batista falava exatamente dessa reforma íntima. E é interessante, meu querido telespectador espírita, porque uma obra recebida através de Chico Xavier, não Chico Xavier psicografando, mas Chico Xavier espírita, é uma obra nova. Vocês vão ficar curiosos para saber, eu não vou dizer hoje não, vou deixar para outra oportunidade. Chico declara que João Batista realmente é aquele que veio na missão de Espírito de Verdade para codificar a doutrina. E vejam que ele começa preparando o caminho de Jesus e chamando a mudança e a reforma interior. Daí porque João Batista veio preparar o caminho e depois veio, a mando do próprio Jesus, trazer a codificação. Mas isso, vamos conversar ainda. Eu sei que vai ficar muita gente curiosa sobre essa nossa informação. Não estou criando absolutamente nada. Estou jogando uma informação, a gente pode refletir. Também não digo que sou a última palavra. São colocações que poderão ficar para a nossa reflexão. Eu, particularmente, acho muita coerência nessas colocações. Depois eu posso até dizer porquê, mas não é o assunto de hoje. Vamos para frente. Então, João Batista se enquadra exatamente naquela figura que foi enviada, que fala Isaías, que fala Malaquias, e que Jesus confirma isso em Mateus capítulo 11, versículo 13. Se vocês querem saber, ele é o Elias que devia vir. Então, Malaquias fala que Deus tinha dito que enviaria o profeta Elias, e Jesus disse que João Batista é o Elias que devia voltar. Então, essa questão, para mim, está fechada. Não tem o que discutir.
é Jesus quem diz que João Batista é o Elias. Quem quiser ser contra Jesus, seja, eu jamais serei. Reverencio todas as suas informações que estão aqui na Bíblia. Mas o livro do Eclesiastes, no capítulo 1, versículo 4, ele diz assim: Dor roler, geração vai, vedor ba, geração vem, verhaaretz, e a terra, leolam, para sempre, omadete, ou seja, uma geração vai, outra geração vem, e a terra continua sendo a mesma, ou a terra permanece a mesma. Olha, onde tem a palavra geração, os rabinos dizem, leia encarnação, pode ser perfeitamente encarnação. O que significa isso? Que a Terra, com base no que diz a doutrina espírita, é um planeta de expiação e provas. E aqui, sendo um planeta de terceira categoria, e representa como se fosse um presídio, nós viemos aqui para nos depurar. Então, quando a gente termina a nossa missão aqui, quando a gente evolui, a gente vai embora. Então, uma geração vai, olha aí, do roler, uma geração vai. Geração o quê? Que evoluiu aqui e foi embora. E outra vem. Vedor ba, geração vem. E a terra permanece a mesma, porque a terra é o nosso presídio. Daí é explicado porque é que as pessoas muitas vezes me perguntam, vocês espíritas são evolucionistas, falam da lei do progresso, e porque a terra continua sendo tão ruim? A terra não continua sendo ruim. Aqueles espíritos inferiores permanecem aqui, porque aqui é onde é um planeta de expiação e prova. Na hora que eles evoluem, eles vão embora, olha aí. A geração vai. Uma geração que melhorou, outra geração vem. Isso é comparado a um presídio, meu caro telespectador, onde o presídio está sempre lá. Entram aqueles que precisam saldar os seus débitos com a justiça. Quando eles terminam de saldar, vão embora. Uma geração vai e outra geração de presidiários vem, ou seja, aqueles que evoluem vão embora, não ficam aqui, daí porque a terra continua a mesma, como diz o Eclesiastes, sabiamente, nós é que não entendemos esse vir e esse ir, mas Jesus fala, Jeremias fala, e agora Salomão está falando no livro do Eclesiastes. Portanto, quando nós evoluímos, a gente vai para outro planeta. Agora, quando a Terra evoluir e deixar de ser um planeta de expiação e provas, e passar a ser um planeta de regeneração, aí sim, nós continuaremos aqui, aqueles que tiverem evoluído, porque os que não tiverem vão para um planeta inferior, compatível com a sua evolução, como está lá em Obras Póstumas de Kardec, e como Jesus disse que os mansos herdarão a terra, os bons permanecerão aqui. Daí porque a gente tem plena certeza de que isso não altera o processo evolutivo, porque é o livro é o Coelet ou Eclesiastes quem diz que a terra permanece a mesma. Mas quando ela evoluir, aqui ficarão os mansos, porque segundo Jesus em Mateus capítulo 5, os mansos herdarão a terra. E que Jesus fique no coração de vocês. Muita paz e até o próximo programa.